Olá, pessoal! Vamos continuar o estudo da Lei Orgânica da Assistência Social, que a gente chama carinhosamente de LOAS. Aula passada, nós estudamos o BPC-LOAS, né, que é o Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a parte mais interessante, que é a parte mais legal, né, que todo mundo tem interesse em saber como funciona esse benefício assistencial. Nessa aula, nós vamos para aquela parte enjoada, para a parte chata, mas que faz parte e foi cobrado no último concurso do INSS, que é a parte da organização da assistência social, que é a organização que é o CRAS, que é o SUAS, que é o conceito de CAD único, e essa parte de organização enjoadinha, decoreba, mas que faz parte aí, a gente tem que estudar, tá? Essa aula, basicamente, nós vamos ler juntos os dispositivos da lei orgânica. Vou parar, fazer algumas explicações, mas a dica de sucesso que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, gente, é decoreba, tá? Aqui não tem muito o que entender, não. Ah, desse jeito, né? Não, é decoreba, tá ok? Vida é cruel, aquele momento que fala vida é cruel, e a gente tem que memorizar. Então, é isso. Vou tentar já trabalhar com vocês nessa aula o auxílio inclusão, que aí é bacana, interessante, que é tema do edital de vocês. Se a gente não abarcar nessa aula, vai ficar para a próxima aula, junto com as questões, com exercícios, questões CESP, dessa parte de assistência social, que tem bastante questão da CESP, tá, gente? Bastante questão para ser trabalhada da CESP de assistência social, tá ok? Então, 1, 2, 3 e já valendo comigo na tela. Objetivos, diretrizes e princípios da assistência social. De acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais, realizado através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Essa definição está alinhada ao artigo 203 e 204 da Constituição. Então, a assistência social é não contributiva, prevê os mínimos sociais, ações de iniciativa pública e da sociedade e atendimento às necessidades básicas. Só para relembrar aqui a vocês, uma dica de sucesso em relação à assistência social, embora não esteja ali direto no caput do artigo 1º, mas ao longo do estudo nós vamos ver, é que a assistência social ela é descentralizada. Lembram lá da nossa primeira aula de direito previdenciário, em que a gente estudou a seguridade social como um todo? Eu expliquei para vocês os dispositivos constitucionais da assistência social e falei, olha, o restante vai estar lá na Lei Orgânica da Assistência Social. E eu falei que uma das características da seguridade social como um todo é a descentralização. E a assistência social também ela vai ser descentralizada, porque ela integra a seguridade social. Então, já anotem no caderno de vocês, a assistência social é não contributiva. Ah, mas eu pago os meus impostos, mas você não contribui diretamente para a assistência social, tá ok? E ela é descentralizada. Dica de sucesso, palavra mágica que tem que estar anotada aí no seu caderno, tá certo? Vamos continuar. Objetivos da assistência social. Isso aqui já foi questão de CESP 2022, tá? Decoreba que a CESP cobrou em 2022. A proteção social que visa garantir, então, objetivos da assistência social. Proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e prevenção da incidência de riscos, especialmente proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Ampara as crianças e os adolescentes carentes. Promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, promoção de sua integração à vida comunitária, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Na questão cobrada pela CESP, o gabarito foi letra D, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência e a promoção à sua integração de vida comunitária. Aí você fala, nossa, mas é óbvio, eu sabia que é social a habilitação e reabilitação de pessoas com deficiências. Tudo bem, você poderia saber. Mas
as outras assertivas eram bem bonitas, bem românticas, fala assim, eu acho que isso aqui é assistência social também. Então, aqui exigia que o candidato tivesse obrigatoriamente memorizado os objetivos da assistência social. Pronto, caiu assim. Muito embora a CESP, pessoal, ela goste de contar uma historinha, de contar um casinho para você, né, avaliar. Nesse caso aqui, no que diz respeito à assistência social, essa parte de organização da assistência social da Lei 8742, é decoreba que vai cair na sua prova, tá ok? Em relação ao BPC, ao benefício de prestação continuada, pode cair uma historinha, sim. Em relação à organização da assistência social, é decoreba que vai cair na sua prova. Notem que esses objetivos não trazem qualquer inovação em relação aos objetivos que constam no artigo 203 da Constituição Federal de 1988, sendo mera transcrição de texto. Então, inciso 2, vigilância socioassistencial, que visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência da vulnerabilidade de ameaças, de vitimização e danos. Inciso 3, defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Conceito de entidades e organizações são aquelas sem isolada ou cumulativamente prestam atendimento e assessoramento aos benefícios abrangidos na LOAS, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou especial dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, tá ok? Então, são de atendimento aquelas entidades que de forma continuada, grifem essa palavra também, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas, projetos, concedem benefícios de prestação social básica ou especial. Grifem também, pessoal, prestação social básica ou especial, que é um conceito muito importante que a gente tem que saber a diferença de prestação social básica ou especial. Tá? Então, essas entidades e organização de assistência social, elas não têm fins lucrativos, elas fazem uma prestação de forma continuada, permanente e planejada, e é uma prestação social básica ou especial. Pode vir na sua prova, as entidades de organização de assistência social só fazem uma prestação social básica. Não, prestação social básica ou especial. Nós vamos estudar a diferença desses conceitos. Entidade de atendimento, entidade de assessoramento e entidade de defesa e garantia de direitos. Então, qual a diferença entre uma entidade? Tudo isso são entidades de assistência social. Dentro dessas entidades de assistência social, nós temos entidade de atendimento, entidade de assessoramento e entidade de defesa e garantia de direitos. Então, entidades de atendimento são então, entidades sem fins lucrativos que executam assistência para a população, fornecendo benefícios. Então, entidades de atendimento dão assistência à população e fornecem benefícios. Já as entidades de assessoramento são aquelas que de forma continuada, permanente e planejada prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e captação de lideranças dirigidos ao público da política de assistência social, respeitadas as deliberações do CNAS. Então, olha só, pessoal, só para ficar claro. Primeiramente, entidades de atendimento assistem população, fornecem benefícios. Então, palavras-chave, entidades de atendimento assistem a população, fornecem benefícios. Entidades de assessoramento, ela prestam serviços e executam programas e projetos voltados para o fortalecimento dos movimentos sociais e capacitação de lideranças. Já as entidades de defesa e garantia de direito
são aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para defesa e efetivação dos direitos socioassistencial, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação dos órgãos públicos de defesa de direito dirigidos ao público da política de assistência social, respeitadas as deliberações do CNAS. Pessoal, dessas 3 entidades, a mais fácil da gente identificar o conceito são as entidades de defesa e garantia de direitos, porque o próprio nome dela já vem nos dizendo, né, que o objetivo é defender e efetivar direitos socioassistenciais. Então, muito cuidado para diferenciar, como eu falei com vocês, essa parte da matéria mera decoreba, para diferenciar entidade de assessoramento para as entidades de atendimento, tá ok? Porque as entidades de defesa e garantia de direitos é bem fácil para a gente memorizar. Princípios da assistência social previsto na lei orgânica. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, existe aqui uma supremacia para necessidades sociais que visa a ajudar aquelas pessoas que não têm condições econômicas. Tá certo? Então, aqui vai existir uma supremacia, uma prioridade em atender aquelas camadas menos favorecidas. 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Então, o objetivo é universalizar os direitos sociais para todos aqueles que necessitem sejam alcançados pelas políticas públicas. 3. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. 4. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. Olha que interessante, aqui nos princípios da assistência social, nós temos aquela equivalência a populações urbanas e rurais. Mas dentro do princípio que fala de igualdade de direito no acesso ao atendimento. Pessoal, estamos falando de quê? De acessibilidade. Então, esse dispositivo, ele é voltado, em sua maior parte, na sua grande essência, para o atendimento da pessoa com deficiência, tá? Essa pessoa com deficiência, ela tem direito a uma igualdade no acesso de atendimento, né? Uma pessoa que seja cega, uma pessoa que seja cadeirante. E nesse dispositivo, o legislador ainda vai e fala, com equivalência a populações urbanas e rurais. 5. Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Pessoal, por que tem que ter uma divulgação ampla desses benefícios, desses projetos, desses serviços assistenciais? Porque muita gente é abarcada por um determinado programa e nem sabe que ele existe. Então, é uma obrigação do governo federal divulgar essa forma de acessibilidade, né, de publicidade desses projetos sociais. Lembra que eu contei para vocês, eu sempre conto essa história, que minha mãe, quando passou no concurso do INSS, tinha um mendigo que morava lá na porta do INSS, ela falou, opa, esse mendigo é idoso, ele tem direito ao BPC Loas. Vocês se lembram disso? Tem muita gente que tem direito ao BPC Loas, ou a outro projeto, a outra política de assistência social, mas as pessoas não sabem que tem esse direito. As pessoas não sabem que isso existe. Então, justamente por isso, é um princípio da assistência social a ampla divulgação, a publicidade desses projetos do governo federal, tá certo? Então, esse dispositivo é muito importante. Divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. Diretrizes. Pessoal,
Por que que eu falo mais uma vez que essa matéria é decoreba? Não confunda os objetivos, os princípios, tá? Nós já vimos objetivos, agora nós estamos lendo os princípios e agora vamos passar para diretrizes. Então, no caderno de vocês, para memorizar, que é aquele momento que você vai dar aquela passadela de olho, sentada no meio-fio, na boca da prova, você vai colocar, você vai fazer uma tabela com objetivos, você vai fazer uma tabela com princípios e uma tabela com diretrizes. O que é questão clássica de prova? Perguntar se determinada situação é diretrizes, quando na verdade se trata de um objetivo, ou então quando na verdade se trata de um princípio. Então, isso é clássico. Então, como eu sugiro vocês estudar esse tema em casa? Uma tabela de objetivos, uma tabela de princípios e uma tabela de diretrizes, porque eu sempre gosto de chamar atenção. Essa parte, pessoal, para que você consiga fazer as questões de prova, depende muito mais de você do que de mim enquanto professora. Eu estou passando aqui pelos dispositivos da lei, porque eu não tenho muita informação para passar para vocês. Eu estou lendo junto, estou pegando na sua mão, lendo junto contigo para a gente tentar compreender a matéria, mas não há informações extras além daquelas que estão expressas no texto da lei orgânica, tá? Por isso que tem que memorizar. Então, essa é uma sugestão de estudo que vai facilitar a sua memorização e ajudar você a resolver este tipo de questão na hora da prova. Então, diretrizes. Primeira é aquela palavra-chave que eu te conto. É a descentralização político-administrativa para os estados, Distrito Federal e os municípios e comando único das ações em cada esfera de governo. Então, palavra-chave que tem que estar lá, descentralização. Se vier falando centralização, você sabe que a questão está errada. 2. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações de todos os níveis. 3. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Então, descentralização, participação da população, primazia da responsabilidade do Estado na condição da política de assistência social em cada esfera de governo. Gente, é o seguinte, o pessoal fala assim, o Estado tá dando esmola, o Estado tá dando esmola pro povo, não sei o quê, que farra e tal. Gente, a legislação fala que existe uma primazia da responsabilidade do Estado em relação às políticas de assistência social. Então, tem essa previsão legal de primazia de responsabilidade estatal. Então, diretrizes, descentralização, participação da população e primazia de responsabilidade estatal. Na hora de fazer resumo, gente, vocês não ficam escrevendo tudo a linha inteira, não. Vocês pegam palavras-chave, porque senão chega no final das contas, seu resumo vai estar maior que o PDF. Então, diretrizes, descentralização, participação da população e primazia na responsabilidade do Estado. Continuando. Organização e gestão da assistência social. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo. Então, já sabemos que tudo da assistência vai ser descentralizado. Sabemos também que vai ser participativo, porque nós já vimos que vai ter participação tanto da administração pública quanto da sociedade, tá? SUAS, com os seguintes objetivos. Isso cai em prova. O que faz o SUAS? Qual o objetivo do SUAS? O SUAS, pessoal, o principal objetivo aqui é gestão das ações na área de assistência social. Então, foi um órgão criado para gerir as ações de assistência social no país, tá? Então, SUAS, objetivo, né, é gerir, principal objetivo, gerir as ações na área de assistência social. Mas quais são os objetivos? Então, isso é porque foi criado o SUAS, para a gestão das ações de assistência social. E os objetivos? Primeiro, consolidar a gestão, né, o objetivo do SUAS na gestão compartilhada, o confinamento e cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva. Então, consolidar a gestão compartilhada, ou seja, o objetivo do SUAS é compartilhar a gestão,
da assistência social entre todos os entes federativos, tá? Entre a União, Estado, Distrito Federal e municípios. 2. Integrar a rede pública e privada de serviços. Grifem para mim, e privada de serviços. Programas, projetos e benefícios de assistência social. Então, pode ser pegadinha de prova, falando que o SUAS só integra a rede pública. Não. O SUAS integra, o objetivo do SUAS é integrar a rede pública e privada de serviços. 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. 4. Definir os níveis de gestão, respeitar as diversidades regionais e municipais. A gente sabe que o principal objetivo do SUAS é gestão. Então, ele consolida a gestão compartilhada, mas ele também define os níveis de gestão entre o âmbito regional, municipal. 5. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e garantia de direitos. Pessoal, seguinte. Mas, professor, eu tenho que memorizar muita coisa, eu tenho que memorizar os objetivos do SUAS? A vida é cruel, sugiro que sim. Mas qual que é a palavra-chave que define SUAS? Gestão. Tá? Então, anotem no caderno de vocês, SUAS, na frente, gestão da assistência social. A gente falou em compartilhamento de gestão, a gente falou em consolidar gestão, a gente falou em níveis de gestão. Então, observem que dentre os vários incisos que falam dos objetivos do SUAS, vários se referem à gestão, porque é esse o principal objetivo do SUAS, tá ok? Então, sugiro a memorização? Sim, vida cruel. Mas, coloquem na frente aí de SUAS, Sistema Único de Assistência Social, palavra-chave, gestão. Isso pode facilitar no momento de realizar questões de prova, tá certo? Porque depois a gente vai ver o CRAS, o CNAS, outros órgãos aí da assistência social que têm outros objetivos. Então, falou em SUAS, vocês vão lembrar de gestão. Então, vamos continuar. Assim, as ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e como base de organização, o território. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidos na LOAS. Isso aqui é importante, pessoal, que vocês anotem. Então, o SUAS é integrado por quem? Pelos entes federativos. Se vier na sua prova falando que o SUAS é integrado apenas pela União, errado. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelo respectivo conselho de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidos na LOAS. De acordo com a LOAS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social. Após a reforma ministerial promovida pelo presidente Bolsonaro em 2019, o Ministério foi agregado ao Ministério da Cidadania. Porque aqui é aquele negócio que a gente tem que ter cuidado, né, gente? Na lei está escrito Ministério de Desenvolvimento Social, mas os ministérios, eles têm mudança de nomenclatura, um passa a integrar o outro de acordo aí com o presidente do momento, né? Então, no governo Bolsonaro, o Ministério do Desenvolvimento passou a ser Ministério da Cidadania. Eu acho difícil se cobrar isso na prova, porque a pessoa tem que estar muito antenada aí qual ministério, enfim. Mas tá aí para vocês. Cabe à instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social normatizar e padronizar o emprego e a divulgação da entidade visual do SUAS. A entidade visual do SUAS deverá prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organização da assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Pessoal, quando fala identidade visual, eu lembro de quê? Casamento. Né? Porque quando você vai fazer um convite de casamento, você quer que fique fino, você faz uma identidade visual. Vocês fizeram isso no casamento de vocês? Eu fiz, tá? Uma identidade visual para ter lá no meu convite de casamento. O que é isso? É um símbolo, gente, é um símbolo. O dispositivo legal tá falando o quê? Que as SUAS tem que ter um símbolo e que esse símbolo do SUAS vai estar vinculado à sua atuação.
tá? Então é isso, a identidade visual do SUAS é o símbolo do SUAS que vai estar vinculada aí às suas formas de atuação, tá certo? De acordo com o artigo 6A da Lei 8742, assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Lembra que eu falei com vocês que tem que saber a diferença entre proteção social básica e proteção social especial? São conceitos importantes que caem na prova, tá? E as bancas, no geral, não necessariamente a CESP, as bancas, no geral, trocam o conceito de proteção básica com o conceito de proteção social especial, tá certo? Então, o que seria proteção social básica? Tá um pouquinho pequena a letrinha, gente, mas dei um print aí na tela, porque fica legalzinho, assim, da gente decorar em esquema, né? O que seria, então, proteção social básica? Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa prevenir situação de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Já a proteção social especial, conjunto de serviços, programas, projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento de situações de violação de direitos. Qual seria a palavra-chave para a gente tentar memorizar? Porque aqui a gente está trabalhando com memorização. É esse o objetivo dessa aula, tá? Qual seria a palavra-chave para a gente tentar memorizar proteção social básica? O objetivo da proteção social básica é prevenir. Prevenir. Porque olha só, proteção social básica na frente vocês vão colocar prevenção, prevenir. O objetivo é o quê? Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições do fortalecimento do vínculo familiar e comunitário. Então, o objetivo é prevenir riscos sociais e fortalecer vínculos familiares e comunitários. Já a proteção social especial, o objetivo é reconstruir vínculos familiares e comunitários. Então, aqui, na proteção social especial, o vínculo familiar e comunitário já foi destruído. O objetivo é que exista uma reconstrução desse vínculo. E a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições de proteção da família e individualização para o enfrentamento de situações de violação de direitos. E aqui também na proteção social especial, a gente fala aqui de enfrentar violação de direitos. Mas palavras-chave, proteção social básica, prevenção, e proteção social especial, reconstrução. Tá certo? Vamos continuar. Então, anotem no caderno de vocês. Proteção social básica, prevenção. Proteção social especial, reconstrução. Pessoal, não significa que você não vai ter que voltar na lei e ler algumas vezes os dispositivos que nós estamos lendo nessa aula. Mas a forma que eu estou fazendo aqui com vocês, didaticamente, é para que vocês tenham um resumo compacto, um resumo pequeno, para que na véspera você consiga estudar bem, dar aquela revisada rápida na matéria, tá? Porque você enquanto candidato, você tem que voltar, chegar lá na sua casa, no momento quietinho, reler todo o conteúdo? Sim, isso é obrigatório, gente, porque quanto mais você lê a legislação, mais você está acostumado com o próprio vocabulário da lei, maior a chance de você acertar as questões de prova decoreba. Mas dessa forma que eu tô fazendo aqui junto com vocês vão ter na hora da prova um resuminho curto, tá? Que vai te dar aqueles insights, assim, para você conseguir memorizar o que é cada conceito dessa parte de assistência social para a hora da sua prova, tá ok? Então, vamos continuar. CAD único. Isso aqui é importante, pessoal. Coloca um asterisco aí na frente, porque foi uma alteração bastante recente que aconteceu em 2021. E a gente fala, quando a gente estudou lá o BPC-LOAS, não sei se vocês lembram,
Quando a gente estudou o benefício de prestação continuada de um salário mínimo para o idoso maior de 65 anos ou deficiente, miseráveis, a gente viu que um dos requisitos, que além de comprovar a miserabilidade, tem que ter CPF e também tem que ter inscrição no CAD único, né? Eu falei isso com vocês. A pessoa, para ter direito à LOAS, tem que ter inscrição no CAD único. Mas que raio de CAD único? O que é isso, gente? O que é CAD único? É isso que a gente vai comentar aqui agora, tá? E nós tivemos essa inclusão recente no texto da Lei Orgânica da Assistência Social que ocorreu em 2021. Então, olha só o que o texto está nos dizendo. É o artigo 6F. Fica instituído o CAD único para programas sociais do governo federal, registro público eletrônico com a finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciais para a identificação e a caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. Então, ou seja, o CAD único, pessoal, é um registro, tá, do governo federal. Aqui a gente tem que ter cuidado, tá? CAD único, então, é o registro do governo federal. Mas, geralmente, quem coleta esses dados para fomentar o CAD único, na grande maioria das vezes, é feito através das prefeituras. Por quê? Porque nós não vimos que a assistência social ela é descentralizada? É muito mais fácil a prefeitura, através da sua parte lá de assistência social, pegar e fazer apurar esses dados através do CAD único, do que um órgão específico lá do governo federal. Então, geralmente, isso é feito pelo serviço público municipal. Mas, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que o CAD único é um registro do governo federal, tá? CAD único é um registro do governo federal. Então, o que é CAD único que tem que estar anotado no seu caderno? Registro público do governo federal, eletrônico para finalidade de coletar, processar, sistematizar e disseminar informações georreferenciadas para identificação e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda. É porque nesse registro que vai constar quais são as famílias de baixa renda, porque a administração tem que ter acesso a isso, né? Ela tem que saber quantas famílias são de baixa renda, até para promover políticas assistenciais. Parágrafo 1º. As famílias de baixa renda poderão inscrever-se no CAD único nas unidades públicas de que tratam o parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 6C desta lei ou nos termos do regulamento por meio eletrônico. Isso aqui é a novidade, gente. É possível se inscrever no CAD único através de meio eletrônico. Antigamente só existia essa possibilidade presencial, mas com todas essas alterações que vieram aí da pandemia, infelizmente, a pandemia foi algo super triste, super drástico, cruel, né? Mas que gerou um avanço das questões de informática, das questões eletrônicas. Então, essa lei de 2021, ela trouxe isso pra gente, essa previsão na LOAS, de que o registro no CAD único pode se dar através de meios eletrônicos, ou através das entidades responsáveis, ou através de meio eletrônico. A inscrição no CAD único é obrigatória para acesso a programas sociais do governo federal. Tanto que quando a gente estudou o LOAS, eu falei, é requisito ter o cadastro no CAD único, tá certo? Então, são quantos dispositivos? É o caput do artigo 6F, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que vocês têm que ter aí na ponta da língua para sua prova. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Para o reconhecimento que a entidade integra a rede socioassistencial, deverá cumprir os seguintes requisitos. Primeiro, constituir-se prestando atendimento e assessoramento aos beneficiários, inscrever-se em Conselho Municipal ou do Distrito Federal e integrar o sistema de cadastro de entidades. CRAS e CREAS, pessoal, 2 conceitos que caíram no último concurso do INSS. Aquela parte que todo mundo deu aquela ignorada e que foi cobrada em prova, tá? Então, vamos lá. As proteções sociais, básica e especial, básica, palavra-chave,
prevenção. Especial, palavra-chave, reconstrução. E defesa de direitos, enfrentamento na defesa de direitos, serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. Então, olha só, o CRAS ele vai ter por objetivo ofertar proteção social básica. O CREAS vai ter por objetivo ofertar proteção social especial. Então, o CRAS, básica. O CREAS tem o E de especial, tá certo? O CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinadas à articulação de serviços sociais e do seu território de abrangência, prestações de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Já o CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual e regional, destinada a prestação de serviços de indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco social, pessoal ou social, por violação de direitos ou contingências que demandam intervenções especializadas de proteção social especial. Então, o que vai ter anotado agora no seu resumo curtinho, que você vai ler na boca da sua prova? CRAS, proteção básica, unidade municipal. Então, o CRAS visa a proteção social básica e a sua unidade, ela vai ser municipal. O CREAS, proteção especial. Então, o CREAS, o E é de especial. Então, proteção social especial. E a sua unidade vai ser estadual, municipal e regional. Então, é isso que tem que ter anotado agora no seu caderno. CRAS, proteção social básica, e é uma unidade municipal. CREAS, proteção social especial, e é uma unidade municipal, regional e estadual, tá certo? Então, anotem isso, uma frasezinha só de cada item que já vai facilitar na hora da prova. O resumo que eu tô te obrigando a fazer no momento dessa aula é suficiente para você acertar toda e qualquer questão? Não, mas vai te ajudar muito? Vai, porque temos muita matéria para estudar, muita matéria nova cobrada nesse concurso do INSS que a gente tem que correr atrás de pegar o esquema aí das matérias novas. Então, esse resuminho vai te ajudar demais, tá certo? Então, vamos continuar. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Então, tanto o CRAS quanto o CREAS são unidades públicas estatais aqui no sentido do governo, tá? Não estaduais, cuidado, estatais, porque o CRAS municipal e o CREAS municipal, estadual e regional. Instituídos no âmbito do SUAS, que nós vimos que o objetivo do SUAS é a gestão das ações de assistência social. Como o objetivo do SUAS é a gestão das ações de assistência social, ele vai abarcar essas unidades, que é o CRAS e o CREAS. Então, CRAS, unidade pública municipal de base territorial localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinadas a articulações de serviços socioassistenciais no seu território e abrangência à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. CREAS, unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada às prestações de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingências que demandam intervenções especializadas na proteção social especial. Pessoal,
Voltei! Vamos continuar. Então, já estudamos SUAS, já estudamos CRAS, CREAS. Nós temos outros institutos aí pra gente continuar. Vamos embora. Agora a gente vai falar do CNAS. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. A União, os Estados, Distrito Federal e os municípios fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Então, pessoal, sobre o CNAS, que é um Conselho Nacional de Assistência Social, o objetivo dele é o quê? Editar normas. Então, olha só, nós vimos que o SUAS, o objetivo é gerir, é a gestão das ações de assistência social. O CNAS, que é um Conselho Nacional, o objetivo é expedir normas, normas gerais. Porque como a assistência ela é descentralizada, vão ter situações, normas específicas também dentro da União, dentro dos estados, do Distrito Federal, municípios, mas as normas gerais é do CNAS. Funcionamento das entidades e organização de assistência social. Depende de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades de assistência social. Competência entre a União, os estados, Distrito Federal e os municípios nos seguintes termos. Pessoal, aquela decorebinha básica, tá? Que cai em prova. Então, no que diz respeito à assistência social, qual seria a competência da União, qual seria dos estados e dos municípios? Vamos lá. Compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada. Isso aqui caiu em prova, tá? Isso aqui caiu em prova CESP. Isso caiu em prova da CESP. Compete à União essa parte dos benefícios de prestação continuada. A concessão é feita através do INSS, que é a autarquia previdenciária federal, com personalidade jurídica própria, mas a competência em si é da União, tá certo? Então, isso aqui caiu em prova da CESP, tá certo? Então, compete à União responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada, que é o BPC-LOAS. 2. Confinanciar por meio de transferência automática o aprimoramento da gestão, serviços, programas e projetos de assistência social no âmbito nacional. Atender, em conjunto com os estados, Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Então, falou em emergência, a União vai atender, junto com o estado, Distrito Federal e municípios, as ações assistenciais. 4. Realizar o monitoramento e a avaliação de política assistencial social e assessorar Estado, Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Então, ações, realizar o monitoramento e avaliação de políticas de assistência social e assessorar Estado, Distrito Federal e municípios. Lembrando, então, que o inciso 1º foi cobrado pela CESP. A gente vai fazer essas questõezinhas ainda, tá? A União apoiará financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio de índice de gestão descentralizado, Sistema Único de Assistência Social, para a utilização no âmbito dos estados, Distrito Federal, dos estados, municípios e Distrito Federal, destinado sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento a, primeiro, medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS, com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como a articulação intersetorial. 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS. Calcular o montante de recursos a serem repassados entre os entes federativos a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Compete aos estados
Destinar recursos financeiros aos municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social. 2. Confinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, dos serviços e programas de projetos de assistência social no âmbito regional ou local. 3. Atender, em conjunto com os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Notem que esse dispositivo é muito parecido com aquele de competência da União. Da União fala atender em conjunto com os estados e municípios as ações assistenciais de caráter de emergência. Do estado é atender, em conjunto com os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. 4. Estimular e apoiar técnica e financeiramente as associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social. 5. Prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços desconcentrada no âmbito do respectivo estado. Interessante que aqui a gente está falando de desconcentração e não apenas de descentralização. 6. Realizar o monitoramento e avaliação de políticas de assistência social e assessorar os municípios para o seu desenvolvimento. Compete ao Distrito Federal destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais mediante critérios estabelecidos pelo Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral, então olha só aqui dentro do Distrito Federal, efetuar pagamento de auxílio natalidade e funeral. 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. 5. Prestar os serviços assistenciais. 6. Confinar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. E 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Compete aos municípios destinar recursos financeiros para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Efetuar o pagamento de auxílio natalidade e funeral, igualzinho ocorre com o Distrito Federal. 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com a organização da sociedade civil. 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. 5. Prestar os serviços assistenciais. 6. Confinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre o governo e sociedade civil são, isso aqui é importante, isso cai em prova, já foi cobrado na prova CESP, conforme nós veremos. Então, as instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre o governo e sociedade são, então, quais são as instâncias deliberativas do SUAS? Conselho Nacional de Assistência Social. Conselhos estaduais de assistência social, Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e Conselho Municipal de Assistência Social. Tranquilo, né? Então, SUAS tem o Conselho Nacional, tem os Conselhos Municipais, Conselhos Estaduais e Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Conselho Nacional de Assistência Social, nós vimos que é um importante órgão que ele vai expedir normas, né? Então, o Conselho Nacional de Assistência Social é um importante órgão superior de deliberação colegiada. Então, acrescentem essa informação aí. Ele vai expedir normas e ele é um órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Federal, responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, cujos membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Isso cai. Anotem no caderno de vocês, dentro de CNAS, que o mandato é de 2 anos, permitida uma única recondução. Então, os membros são nomeados pelo Presidente da República, mandato de 2 anos, permitido uma única recondução. Tipo de decoreba que cai em prova, tá?
Composição. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, é composto por 18 membros. Mais uma informação importante que tem que ter no seu resumo. Composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados no órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social, de acordo com os critérios seguintes. 9 representantes governamentais, incluídos um representante do Estado e um do município, 9 representantes da sociedade civil, entre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades de organização da assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio, sob fiscalização do Ministério Público Federal. Então, tem que anotar que são 18 membros, 9 representantes governamentais, incluindo um do Estado e um do município, 9 representantes da sociedade civil, tá certo? Informações importantes. Presidido por um de seus integrantes, eleito entre seus membros para mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Conta também com uma secretaria executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Os conselhos deverão ser instituídos, respectivamente, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante a lei específica. Aí aqui, pessoal, 1, 2, 3 e já. Printem a tela, que isso aqui ficou legal, esse esqueminha para você, tá? Então, membros do CNAS, nomeados pelo presidente da República. Mandado de 2 anos, permitida uma recondução por mais 2 anos. Composto por 18 membros, 9 do governo, 9 da sociedade. Presidente com mandato de 1 ano, com direito a uma recondução. Então, cuidado. Os membros vão ter mandato de 2 anos, permitido uma recondução por mais 2. Mas o presidente é um mandato de 1 ano, com direito a uma recondução. Conselhos Municipais de Assistência Social. Então, pessoal, deem um print. 1, 2, 3 e já. Valendo. Printem a tela, tá? Esse esqueminha aqui vai te ajudar muito na hora da sua prova. Benefícios eventuais e serviços da assistência social. Aqui, pessoal, nós vamos compreender a diferença entre benefícios eventuais e benefícios subsidiários. Nós já estudamos 2 conceitos muito importantes, que seria a proteção social básica e a proteção social especial. Agora nós vamos estudar outros 2 conceitos previstos na lei muito importantes, decoreba, vida cruel, que seriam os benefícios eventuais e os benefícios subsidiários. Então, 2 conceitos importantes aí para sua prova. Então, o que seriam os benefícios eventuais? Provisões suplementares e provisórias, que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Então, palavra-chave para estar aí no seu resuminho do poder. Benefícios eventuais são provisórios. São em situações provisórias, tá certo? Porque nascimento, então durante um certo tempo vai ter esse benefício, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública, que é algo temporário, tá? Então, benefícios eventuais são situações, vai ocorrer em situações provisórias. E os benefícios subsidiários? O CNAS, ouvido as respectivas representações de estados e municípios dele participantes, poderá propor, na medida da disponibilidade orçamentária das 3 esferas de governo, a instituição de benefícios subsidiários no valor de até 25% do salário mínimo para crianças de até 6 anos de idade. Então, ouvidas as respectivas representações do Estado e município dele participante, poderá propor, na medida das disponibilidades orçamentárias nas 3 esferas de governo, a instituição de benefício subsidiário no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. Então, a diferença é que os benefícios eventuais são em situações provisórias e os benefícios subsidiários são benefícios que poderão ocorrer, tá? Poderão ocorrer. E a instituição vai ser no valor de 25% do salário mínimo para cada criança até 6 anos de idade.
Vedada a acumulação, os benefícios eventuais subsidiários não poderão ser cumulados com aqueles instituídos pelas leis 10.954, benefício assistencial no caso de desastre ou calamidade pública, e pela lei 10.458, Bolsa Renda para trabalhadores rurais atingidos pela estiagem. Serviços de assistência social. Esses serviços, pessoal, estão previstos no artigo 23 da LOAS. Entendem-se por serviços de assistência social as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para a necessidade básica, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos pela lei. Na organização dos serviços da assistência social serão criados programas de amparo, entre outros. 1. As crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e a Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. As pessoas que vivem em situação de rua. Então, aqui, gente, só para a gente definir. Benefícios eventuais prestado aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e calamidade pública. Benefícios subsidiários, no valor de até 25% do salário mínimo para cada criança de até 6 anos de idade. E serviços da assistência social, atividades continuadas que visem a melhoria da vida da população e cujas ações voltadas para necessidades básicas observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. Printem a tela 3 conceitos importantes previstos na LOAS. Programas assistenciais e projetos de enfrentamento à pobreza. Pessoal, vamos fazer uma pausa para a gente respirar, que é muita coisa que a gente viu, né? Então, uma pausa e fiquem atentos aí com os prints para vocês printarem essa parte desses esqueminhas, que isso vai ajudar muito, vai facilitar muito vocês. E calma, gente, essa parte é chata mesmo, não tem jeito, é isso aí, tá? Não tem como estudar de outra forma, é enjoado sim. Mas fiquem tranquilos que quando a gente iniciar o auxílio inclusão, não sei se vai ser nessa aula ou na próxima, as coisas começam a melhorar, porque aí a gente consegue raciocinar mais, a gente consegue conversar mais, a gente pode falar de exemplos práticos, né? Mas por enquanto é isso aí, vamos juntos com esses conceitos importantes e fazendo esse resuminho aí no caderno de vocês, compacto com palavras-chave, que isso vai te ajudar muito, tá certo? Então, pequeno intervalinho. Já já eu volto. Olá, continuando então, Lei Orgânica da Assistência Social. Calma que a parte chata já está quase terminando. Então vamos lá. Programas assistenciais e projetos de enfrentamento da pobreza. Conceito. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Os programas devem ser definidos pelos respectivos conselhos de assistência social. PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços
assistenciais de prestação continuada no CRAS, por meio de trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e as violências no âmbito de suas relações, garantindo direito à convivência familiar e comunitária. Então, o que vocês vão anotar no caderno de vocês agora? O PAIF, Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, faz parte do atendimento básico, tá? Faz parte do atendimento básico, da proteção social básica. Já o PAEF, Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos. E o PET, então PAEF, o E é de proteção especial, tá? E o PET, proteção de erradicação do trabalho infantil, esse aqui é específico, é sobre a erradicação do trabalho infantil, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do SUAS, compreende transferência de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. O PET tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados com a participação da sociedade civil e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Aqui é aquele momentozinho que eu falo, pessoal, printem a tela, que é só um esqueminha para a gente memorizar os conceitos de PAIF, PAEF e PET. O PAIF, referente à proteção básica, PAEF, proteção especial, e o PET, relacionada à erradicação do trabalho infantil. Financiamento da Assistência Social, FNAS. O financiamento dos programas de assistência social é efetuado pelo Fundo Nacional de Assistência Social. O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais é feito com os recursos da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e, obviamente, das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal, além daqueles que compõem o Fundo Nacional de Assistência Social. O financiamento da assistência social no SUAS deve ser efetuado mediante confinanciamento dos 3 entes federados, devendo os recursos alocados nos fundos de assistência social ser voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios dessa política. Os recursos de responsabilidade da União destinados à assistência social serão automaticamente repassados ao Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, à medida que forem realizadas receitas. Os recursos de responsabilidade da União destinados ao financiamento dos benefícios de prestação continuada, BPC, poderão ser repassados pelo Ministério da Previdência e Assistência Social diretamente ao INSS, órgão responsável pela sua execução e manutenção. É condição para os repasses aos municípios, Estado e Distrito Federal dos recursos de que trata esta lei a efetiva instituição e funcionamento de Conselho de Assistência Social, composição paritária entre governo e sociedade civil, Fundo de Assistência Social com orientação e controle dos respectivos Conselhos de Assistência Social e Plano de Assistência Social. Aqui, pessoal, vou passar rapidamente só por aqueles esqueminhas que a gente estudou ao longo das aulas de BPC-LOAS, tá? É tudo que já coloquei aqui para vocês nos slides, tá bom? Depois, se vocês quiserem pausando o vídeo e dando print na tela, só para vocês darem print, tá? É tudo aquilo que a gente... Aquelas partes que eu falei, gente, tem que memorizar, tem que decorar. Agora, sim... Pessoal, parte chata, parte decoreba, acabou. Respirem fundo, respirem fundo. Agora vai começar o auxílio inclusão. Aí você fala, mas professora, não está escrito auxílio inclusão na minha prova, no meu edital. Mas está escrito Lei Orgânica da Assistência Social 8742 de 93 e é lá que está
o famosíssimo auxílio inclusão. Esse auxílio inclusão é um benefício previdenciário, não é previdenciário, tá? Ele é uma espécie de benefício assistencial, tanto que ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. E o que seria esse auxílio inclusão, que a gente viu tanto noticiar aí nos jornais? O auxílio inclusão, ele é um valor, tá? É um valor pago àquele indivíduo que se encaixa no BPC Loas, que se encaixa do benefício de prestação continuada, mas que se ele optar por ingressar no mercado de trabalho e tiver um emprego de carteira assinada, se ele ingressar no mercado de trabalho, a administração pública, através do INSS, através desse auxílio inclusão, vai pagar a ele um valor para que ele se mantenha no mercado de trabalho, ao invés de receber o BPC Loas. Tanto que se ele pedir demissão ou se ele for demitido, ele volta automaticamente ao BPC Loas sem necessidade de uma nova avaliação. Qual que é o objetivo disso? Quando nós estudamos o BPC Loas, o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, eu comentei com vocês que para que o indivíduo se encaixe no conceito de deficiente, não significa dizer que ele não esteja apto ao mercado de trabalho. Pode ser que esse sujeito, que esse indivíduo tenha, sim, todas as condições para ingressar no mercado de trabalho, mas ainda assim, ele se encaixe nos conceitos do grau de deficiência, na questão de deficiência de longo prazo, em todos aqueles conceitos todos aqueles requisitos para o recebimento do BPC Loas. Então, o fato do indivíduo ser deficiente se encaixar nos requisitos para o recebimento do BPC Loas não significa que ele não esteja apto ao mercado de trabalho. Pode ser que essa pessoa consiga trabalhar, sim. Tanto é que se esse indivíduo ele exercer um contrato de aprendizagem, né, ele celebrar um contrato de aprendizagem de menor aprendiz, ou se ele for estagiário, isso não cancela o benefício de prestação continuada. Agora, se ele trabalha de carteira assinada no mercado formal, isso sim cancela o benefício de prestação continuada. Mas aí, que o auxílio inclusão, qual é o objetivo então do auxílio inclusão? É fazer com que esses indivíduos que se encaixem no BPC Loas, em todos aqueles critérios de miserabilidade, deficiência, enfim, fazer com que aquele indivíduo que se encaixe no BPC Loas ingresse no mercado de trabalho. Porque se ele ingressar no mercado de trabalho, além da remuneração que ele vai receber pela empresa, a administração pública, através do INSS, vai pagar para ele o chamado auxílio inclusão. Então, além da remuneração do mercado de trabalho lá da empresa que ele celebrou o contrato de trabalho dele, ele vai receber esse acréscimo denominado auxílio inclusão. O objetivo é fazer com que as pessoas deixem de receber o BPC Loas e passem a trabalhar. É uma forma de incentivar essas pessoas a trabalhar. Tá? Por quê? Para movimentar a economia, para diminuir os gastos com benefícios previdenciários, porque nós vamos ver que o auxílio inclusão é 50% do salário mínimo, a gente vai ver isso. Então, ao invés de pagar um salário mínimo a título de BPC Loas, a administração pública prefere pagar meio salário mínimo e falar, vai trabalhar. Trabalha aí que eu te dou um dinheirinho para você trabalhar, que beleza! Trabalha que você vai ganhar um dinheirinho da administração pública chamada auxílio inclusão. Então, uma política governamental cujo objetivo é esse, diminuir os pagamentos de benefícios assistenciais através da Lei Orgânica de Assistência Social. É esse o objetivo do auxílio inclusão. Mas tem uma série de requisitos, uma série de situações que nós vamos estudar a partir de agora. Cai na sua prova, porque na sua prova é cobrada a Lei 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Logo, auxílio inclusão cai na sua prova, está previsto no seu edital, tá certo? Por que a gente tem que ter cuidado com essa matéria? É algo novo, né? É algo fresco, que foi incluído na Lei Orgânica de Assistência Social em 2021. Esse benefício assistencial não foi criado em 2021. Já existia uma previsão anterior em outra lei, mas ele só foi efetivado, né, em 2021 com a sua inclusão na Lei Orgânica de Assistência Social. Além disso, tivemos ainda uma alteração em 2022 referente ao auxílio inclusão, que nós vamos ver nesta aula, neste momento. Então, comigo na tela.
Auxílio Inclusão, Lei 14.176 de 2021. Você vai falar, o que é isso? Que lei é essa? Essa lei é uma lei que alterou a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742, ok? Então, conceito. O auxílio inclusão é uma ferramenta para estimular o cidadão a se emancipar do programa social, pois ele terá remuneração do seu trabalho mais esse suporte. Ele assegura um adicional, um estímulo para que eles possam permanecer no mercado de trabalho, fazendo com que tenham maior autonomia. Ao ser contemplado pelo auxílio inclusão, a pessoa deixa de receber o BPC, benefício de prestação continuada. No entanto, caso o beneficiário perca o emprego ou a renda adquirida, ele volta automaticamente ao benefício de prestação continuada sem precisar passar pelas avaliações iniciais. Então, é um estímulo para aquela pessoa que é abarcada pelo BPC ingresse no mercado de trabalho. Esse benefício foi criado pela Lei 14.176 de 2021? Não. Gente, esse é o tipo de pergunta que a CESP gosta de fazer, tá? A CESP costuma, Sebrasp, o pessoal fala assim, gente, eu sou das antigas, eu ainda chamo de CESP, é CESP e Sebrasp, tá? É a mesma coisa, eu chamo de CESP, porque eu sou de 1900 antigamente, tá? Então, o que acontece? A CESP, ela gosta de amedrontar os candidatos, trazendo no caputzinho lá da assertiva o seguinte, a Lei 14.176 de 2021 é o candidato. O que é isso? Essa lei não estava no meu edital. Aí desespera, porque decorou todas as leis que estavam no edital, essa lei não estava no edital. Gente, essa é uma lei que regulamentou a Lei 8742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? Mas a CESP, ela tem esse perfil de dar aquela amedrontada inicial, tá ok? Então, vamos continuar. Então, esse benefício foi criado pela Lei 14.176 de 2021? Não! Esse benefício já era previsto no artigo 94 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá de 2015, tendo sido agora apenas disciplinado pela Lei 14.176 de 2021. Vale ressaltar, no entanto, que o benefício não era pago porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência exigia que houvesse uma outra lei disciplinando o auxílio, o que só veio agora com a Lei 14.176 de 2021. Então, perguntinha clássica da CESP. O auxílio e inclusão foi criado pela Lei 14.176? Não, ele não foi criado por essa lei, ele já era previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele foi regulamentado, disciplinado pela Lei 14.176 de 2021, que está lá regulamentando a Lei Orgânica da Assistência Social. A Lei 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, falava lá no artigo 94. Terá direito ao auxílio inclusão, nos termos da lei, a pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8742 de 93 e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Então, o objetivo foi incentivar os indivíduos que possuam deficiência moderada ou grave e recebam o BPC a ingressarem no mercado de trabalho. Assim, o BPC é cancelado, mas além da remuneração referente ao trabalho, será pago o auxílio inclusão de meio salário mínimo. Então, vamos lá. O que a gente tem para anotar no nosso resuminho do poder sobre auxílio inclusão? Primeiro, ele já era disciplinado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ele foi regulamentado pela Lei 14.176. Primeira observação. Segunda observação, o objetivo é fazer com que aquelas pessoas que preenchiam os requisitos, que tinham direito ao BPC-LOAS, ingressem no mercado de trabalho, ok? Terceira observação muito importante, é qualquer deficiente que receba a BPC-LOAS que vai ter direito ao auxílio inclusão?
De acordo com a lei, não. Somente se a deficiência for moderada ou grave, ou seja, excluiu do recebimento do auxílio inclusão quem tenha deficiência leve. Então, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, só tem direito ao auxílio inclusão quem tiver deficiência moderada ou grave, e além de preencher todos os demais requisitos para o recebimento do benefício de prestação continuada. Quais são todos esses requisitos, pessoal? Ter deficiência, né, que é uma incapacidade de longo prazo, mais de 2 anos, se encaixar no critério de miserabilidade, renda per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, ser deficiente ou ter mais de 65 anos de idade. Lembraram disso? Esses são os requisitos para o BPC Loas. Só que aqui, no caso do auxílio inclusão, para se encaixar nessa prerrogativa aí concedida pela administração pública, é necessário que a deficiência seja moderada ou grave. 2. Tenha recebido nos últimos 5 anos o benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8742 e exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório. Ou seja, o indivíduo tem que ter recebido nos últimos 5 anos o BPC Loas, tá? Outro detalhe importante, então coloquei que o indivíduo tem que ter recebido nos últimos 5 anos o BPC Loas. Outro detalhe muito importante, somente se o indivíduo tiver uma carteira assinada é que ele vai ter direito ao auxílio inclusão? Não. Basta que ele se enquadre em qualquer categoria de segurado obrigatório. A lei diz que aquele indivíduo que está recebendo benefício assistencial previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, para ter o direito ao auxílio inclusão, é necessário que ele se encaixe em qualquer categoria de segurado obrigatório. Ele pode ser empregado de carteira assinada? Sim. Ele pode ser um contribuinte individual? Sim. Ele pode ser um avulso? Sim. Ele pode ser um empregado doméstico? Sim. Então, a lei fala apenas que basta que ele se encaixe em alguma categoria de segurado obrigatório, tá? Então, tem que ter recebido nos últimos 5 anos o BPC Loas e passe a se encaixar agora em alguma categoria de segurado obrigatório. Isso tudo tem que estar no seu caderno, tá? Bota um pause e anota. Essa lei entra em vigor em 1º de outubro de 2021, quanto ao artigo 2º que institui o auxílio inclusão. Então, a partir de 1º de outubro de 2021, é possível o pagamento do auxílio inclusão. Quem tem direito ao auxílio inclusão? O benefício de amparo assistencial previsto no artigo 20, artigo 2º, tá 20 aqui? Agora, gente, vou ter que ir lá, acho que é 20 mesmo, da Lei 8742, é incompatível com a atividade remunerada. Ah, tá. O benefício assistencial, BPC, é incompatível com a atividade remunerada. Então, se a pessoa recebe o BPC, passou a trabalhar, pronto, é cancelado o BPC dele, a não ser que seja um contrato de aprendizagem ou estágio. Isso significa que, se uma pessoa estiver recebendo o BPC e passar a trabalhar em atividade remunerada, ela deverá ter o benefício suspenso. É o que prevê o artigo 21 da Lei 8742. Artigo 21. O benefício de prestação continuada será suspenso pelo órgão concedente quando a pessoa com deficiência exercer atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei 14.176 decidiram mitigar essa vedação. Assim, a pessoa com deficiência que estava recebendo um BPC e passou a exercer atividade remunerada antes da Lei 14.176 de 2021, ficava com o BPC suspenso e, consequentemente, deixava de receber esse benefício assistencial. Depois da Lei 14.176 de 2021, deixa de ter direito ao BPC, mas poderá receber outro benefício em seu lugar, qual seja o auxílio inclusão. Isso aqui é importante, gente. Importante saber quando foi instituído o auxílio inclusão, porque se vier uma questão de prova sacana, contando uma historinha que ocorreu antes de 2021, vocês vão se lembrar que na época, antes de 2021, obrigatoriamente o BPC seria suspenso. Atualmente, pode ser que o indivíduo tenha direito ao auxílio e inclusão, mas nós vamos ver quais são os requisitos para o recebimento do auxílio inclusão. Requisitos.
terá direito à concessão do auxílio inclusão, de que trata o artigo 94 da Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente. Então, pessoal, a gente está vendo que só tem direito ao auxílio inclusão a pessoa que seja deficiente, com uma deficiência moderada ou grave. Isso tem que estar no seu caderno. Mas e o idoso? E o idoso? Gente, o auxílio inclusão, ele é pago especificamente para o deficiente com deficiência moderada ou grave. Não abarca a pessoa de deficiência leve. Tem que ser deficiência moderada ou grave. Então, vamos continuar. Que, cumulativamente, receba o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 desta lei, e passe a exercer atividade. Letra A. Que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado ao regime próprio de previdência social da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, muito importante. Mais uma observação que você vai colocar no caderno de vocês. Esse auxílio inclusão só vai ser pago para esse deficiente que possui uma deficiência grave ou moderada se esse emprego que ele conseguir, ou esse trabalho como contribuinte individual, ou como avulso, ou como doméstico, pagar a ele, no máximo, 2 salários mínimos. Se a remuneração que esse indivíduo, que até então recebia o BPC-LOAS, for superior a 2 salários mínimos, essa pessoa não vai ter direito ao auxílio inclusão. Segunda observação. É necessário que esse indivíduo se torne segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou servidor público. Olha que interessante. Então, imagine que o indivíduo recebeu o BPC-LOAS, pronto, passou no concurso. Se ele se torna um servidor público e o valor pago a ele como servidor público for de até 2 salários mínimos, interessante. Vamos ler novamente isso aqui? Então, primeiro, receba o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 dessa lei, e passe a exercer atividade que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos. Se a pessoa recebe mais de 2 salários mínimos, não vai ter direito ao auxílio inclusão. B, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório, então ele pode ser empregado, doméstico, avulso, enfim, do regime geral de previdência social, ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Primeira observação. Embora o auxílio inclusão seja considerado um benefício assistencial gerido pelo Ministério da Cidadania, a linha B exige a qualidade de segurado, tá? Então, o auxílio inclusão é um benefício assistencial, mas para que ele seja pago, é necessário que o indivíduo ocupe e exerça essa qualidade de segurado obrigatório. Segunda observação, se o indivíduo passa em concurso público cujo salário seja inferior a 2 salários mínimos, também será devido ao auxílio inclusão, desde que os demais requisitos sejam cumpridos. Isso aqui é muito interessante, muito legal para cair na sua prova. O indivíduo recebia BPC-LOAS, passou em concurso público, se o salário dele for menor do que 2 salários mínimos, ele vai ter direito ao auxílio inclusão. Muito bacana, anota isso no seu caderno, porque se cair na prova, vocês vão arrasar, que isso aqui é muito legal para cair. 2. Tem inscrição atualizada no CAD único no momento do requerimento do auxílio inclusão. A gente viu que para ter direito a benefícios assistenciais do governo, tem que ter inscrição no CAD único. E 3. Tem a inscrição regular no CPF. 4. Atendo os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado disposto no parágrafo 4º desse artigo. Gente, a pessoa, para ter direito ao auxílio inclusão, ela só vai receber esse benefício de auxílio inclusão se ela manter todos os requisitos do BPC-LOAS, entre eles a renda per capita familiar de igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, tá certo? Então, só vai ser pago o auxílio inclusão se esse indivíduo mantiver essa qualidade de miserabilidade, né? Se ele se encaixar em todos os requisitos do BPC-LOAS. Se por algum motivo perde essa qualidade, se alguém da família dele começa a ganhar mais ou algo do tipo, ele não vai ter direito ao auxílio inclusão.
Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1 do caput desse artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento ao beneficiário que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. Então, o auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1º, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento, para quem recebia BPC Loas nos últimos 5 anos. E 2, que tenha tido benefício suspenso nos termos do artigo 21 dessa lei, por motivo de atividade remunerada. Parágrafo 2º. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Isso aqui é muito interessante. O valor pago a título de auxílio e inclusão não entra no cálculo da renda familiar per capita para a concessão de BPC Loas e para a concessão de outro auxílio e inclusão. Então, anotem no caderno de vocês. O valor pago a título de auxílio e inclusão não entra no cálculo da renda per capita para a concessão de outro BPC Loas ou de auxílio e inclusão, ok? Parágrafo 3º. O valor do auxílio e inclusão e da remuneração do beneficiário do auxílio e inclusão, de que trata a linha A do inciso 1 do caput desse artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que tratam parágrafo 2º e 11A do artigo 20 desta lei, para fins de manutenção do benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Então, o valor do auxílio inclusão e da remuneração do benefício de auxílio inclusão de que trata alineado, inciso 1 do caput desse artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar per capita. Parágrafo 4º. Para fins de cálculo da renda familiar per capita, de que trata o inciso 4 do caput desse artigo, serão desconsideradas as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência do exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos, e as rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e aprendizagem. Isso aqui é muito interessante, gente, pelo seguinte: como o auxílio inclusão é um estímulo à pessoa, né, a pessoa voltar a trabalhar, a renda dessa pessoa que passou a receber o auxílio inclusão, sem ser o auxílio inclusão a gente já viu que não entra no cálculo da renda familiar, mas a remuneração dessa pessoa que voltou a trabalhar e está recebendo auxílio inclusão, também não vai entrar no cálculo da renda familiar per capita para fins de concessão de outros BPCs Loas ou de outro auxílio e inclusão. Inclusive, contrato de aprendizagem e estágio também não entra nesse cálculo de cálculo da renda familiar per capita. Pessoal, vou só fazer um intervalinho de um segundinho só e a gente já volta aqui, só para o bloco ficar direitinho, e a gente já volta aqui continuando o auxílio inclusão. Voltei. Então, vamos lá. O que vocês vão anotar no caderno de vocês? Auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor. Parágrafo 1º.
Ao receber o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada nos termos do artigo 21A desta lei. Então, ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada. Parágrafo 2º. O auxílio inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania, de acumulação do benefício de prestação continuada com exercício de atividade remunerada. Então, o auxílio inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos mediante constatação na própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania de acumulação do benefício de prestação continuada com exercício de atividade remunerada. Das hipóteses, parágrafo 2º desse artigo aqui, a alteração promovida em 2022, isso aqui é interessante. O auxílio inclusão será devido a partir do primeiro dia da competência em que se identificou a ocorrência de acumulação de benefício de prestação continuada com exercício de atividade remunerada, e o titular deverá ser notificado quanto à alteração do benefício e suas consequências administrativas. Requerimento do auxílio reclusão. Auxílio inclusão, está escrito reclusão, é requerimento do auxílio inclusão. Requerimento do auxílio reclusão, gera suspensão do BPC. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada nos termos do artigo 21. Gente, está escrito auxílio reclusão, é auxílio inclusão, tá ok? Não pode ser cumulado com determinados pagamentos. O pagamento do auxílio inclusão não será cumulado com o pagamento de benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 desta lei, prestações a título de aposentadoria, de pensões e de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social ou seguro-desemprego. Então, o pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de benefícios de prestação continuada, né, com BPC, não será acumulado com prestações a título de aposentadoria, pensões e benefícios por incapacidade pagos a qualquer regime de previdência social e também não pode ser cumulado com seguro-desemprego. Cessação do pagamento. O pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese do beneficiário deixar de atender os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada ou deixar de atender os critérios de concessão do auxílio inclusão. Então, o pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese do beneficiário deixar de atender os critérios de manutenção do benefício de prestação continuada ou deixar de atender os critérios de concessão do auxílio inclusão. Exemplo, a família deixou de se encaixar no critério de miserabilidade ou a deficiência passou a ser leve. Então, exemplos de formas de cessação do auxílio inclusão. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio inclusão. Artigo 26-E. O auxílio inclusão não será sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento do abono anual. Já falamos disso. 26F, compete ao Ministério da Cidadania, gestão do auxílio inclusão e ao INSS, a sua operacionalização e pagamento. Isso aqui é importante, pessoal. A competência da gestão do auxílio inclusão é do Ministério da Cidadania. A questão da operacionalização e pagamento é do INSS. Artigo 26G. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. Então, as despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. O que vocês vão anotar agora no caderno de vocês, gente? Gestão do auxílio inclusão, Ministério da Cidadania. Operacionalização e pagamento, INSS. Orçamento responsável pelas despesas do auxílio inclusão, Ministério da Cidadania. Isso aqui pode ser pegadinha de prova. Então, gestão do auxílio inclusão, Ministério da Cidadania. Operacionalização e pagamento, INSS. O orçamento responsável pela despesa é do Ministério da Cidadania.
Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo dos benefícios financeiros do auxílio inclusão, de que trata o artigo 26 dessa lei, com as dotações orçamentárias existentes. O regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio inclusão na participação do mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 26H. No prazo de 10 anos, contado da data de publicação dessa seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26G dessa lei, com vistas a seu aprimoramento e ampliação. Então, no prazo de 10 anos, contados da publicação dessa seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão. Para avaliação da deficiência de que justifica o acesso, a manutenção e a revisão do benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 da lei, fica o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, autorizado a adotar as seguintes medidas excepcionais até 31 de dezembro de 2021. Realização de avaliação social de que trata o parágrafo 6º do artigo 20 e o artigo 40B da Lei 8742 de dezembro de 93 por meio de videoconferência. 2. Concessão ou manutenção do benefício de prestação continuada, aplicado padrão médio à avaliação social, que compõe a avaliação de deficiência de que trata o parágrafo 6º do artigo 20 da Lei 8742, de dezembro de 93, desde que tenha sido realizada a avaliação médica e constatado o impedimento de longo prazo. Parágrafo 1º. É vedada a utilização de medida prevista no inciso 2 do caput desse artigo para indeferimento de requerimento ou cessação de benefício. Os requisitos para aplicação das medidas previstas no caput desse artigo serão definidos em conjunto no Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS. O prazo de aplicação das medidas previstas no caput desse artigo poderá ser prorrogado mediante ato conjunto do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do Ministro de Economia e do INSS. Parágrafo 4º. O INSS e a Empresa de Tecnologia de Informação da Previdência, Dataprev, adotarão as medidas necessárias à operacionalização das alterações promovidas por essa lei. Ficam revogados os dispositivos tal. Próximo passo, então, é um decreto federal a partir de outubro de 2021 para regulamentar a matéria. Pessoal, finalizamos o auxílio inclusão. Não é difícil, né? Tem só aqueles detalhezinhos que tem que estar aí anotado no caderno de vocês, referente a que só vai ser pago para a pessoa que é deficiente, deficiência moderada ou deficiência grave, o valor que ela vai receber no regime geral de previdência social. Ela tem que ser segurado obrigatório, se vincular como segurado obrigatório, e tem que receber no máximo 2 salários mínimos. Ela tem que ter recebido o BPC nos últimos 5 anos. Enfim, tem uma série de requisitos que nós listamos aqui na nossa aula, mas não é uma matéria difícil, né? Porque a gente consegue compreender. A parte mais difícil mesmo, a parte mais chata, é aquela primeira parte da aula que é decoreba, que é memorização. Mas com isso, encerramos todo o conteúdo da Lei 8742 de 93. Finalizamos então todo esse conteúdo. Leiam a legislação seca direto do site do Planalto. Quem tiver interesse, faça parte da mentoria, porque nós vamos ler os dispositivos legais juntos e eu vou orientar a realização de exercícios para vocês ao longo da semana. E é isso, pessoal. É isso. Finalizamos esse conteúdo. Bora para um próximo conteúdo na nossa próxima aula, novidade do INSS. Próxima aulinha vamos estudar regime próprio de previdência social. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.